Fala galera do Agro Academy Podcast, e hoje eu tô aqui com o meu amigo Martin. Prazer, Rodrigo, tudo bem? Beleza, ou Martin, como que fala? É Martin, né? Porque sou francês. Daí, legal. Você tá vendo que a gente tá começando a trazer gente de fora agora, os caras, especialistas de fora, pessoas muito importantes aqui para compartilhar conhecimento com a gente. E no podcast de hoje, o Martin ou Martin. Pode usar qualquer um dos dois. Né? Legal, vou chamar de Martin então. Tá bom. Martin, você vai falar sobre a agricultura digital, né? E mais especificamente sobre software de agricultura de precisão, de gestão de fazenda, essas ferramentas que a gente escuta muito falar hoje, que todo mundo quer ter uma solução assim de gestão de fazenda, uma solução no computador. E a gente vai falar disso hoje, para que serve, como que a Mais Farm traz isso para o produtor, qual solução resolve. Não, legal. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e, na sequência, você já emenda falando um pouco da Mais Farm. Beleza. Então, eu sou francês, né, que não falei, então nasci e criado na França. Eu estudei lá com um percurso padrão, vamos dizer, aí eu formei em agronomia. Eu fui fazer engenharia agronômica lá. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de aproveitar de uma parceria da minha escola com a Exalc, USP, né, em Piracicaba. Uhum. Então eu formei lá. Eu fiz que chama de diplomação do ISH, né, porque é um pouco na França, um pouco no Brasil. Eu fiz essas duas formações e aí eu formei em 2019, na real, né, no Brasil. Então, sou engenheiro agrônomo pela AgroParis, que é na França, e pela USP, né? Aqui no Brasil. E de lá eu voltei para a França a trabalhar, então trabalhei de agrônomo lá com tomate. Eu era gerente de estufa de tomate, né? Então com bastante tecnologia também, apesar de não ser igual à tecnologia que é usada no campo, né? Mas é bastante tecnologia, gestão de clima. Em estufa, no caso. Isso, aqueles estufa de vidro, né, grande da Europa lá, eu trabalhava, era gerente de estufa lá, então tem toda essa parte de tecnologia que eu gostei. E agora em 2021 tive a oportunidade de voltar no Brasil e trabalhar com agricultura digital, né, que eu acho que era uma bela oportunidade, eu sempre quis voltar para o Brasil, eu acho que é um país com uma agricultura de nível muito alto, eu acho que é um país que todo mundo sabe, ou todo mundo acha, mas eu acho que é uma grande verdade, o futuro da agricultura provavelmente vai acontecer aqui. Que legal. Tem área, tem gente empolgada e tem muita tecnologia chegando. A gente viu que o Brasil, acho que é o Radar AgTech, que faz o censo, né, das startups. Nasceu mais de 1.200 startups em 2 anos aqui no Brasil, só na área do agro. Né? A Mais Farm é uma startup. Isso, e a Mais Farm em si é uma startup também, é uma empresa que nasceu em 2017 na França, de 2 irmãos que eram dono de concessionária, né? Então eles vendiam máquina de muitas marcas, com formatos diferentes, tipos de implementos diferentes, marcas diferentes, e todas tinham mais ou menos tecnologia embarcada, né? Um número de sensor que varia dependendo da máquina, da vontade do cliente, e eles identificaram um problema que, como que faz para usar esses dados? Porque a máquina está lá, gera dados, mas como que usa os dados? Como que faz quando tem uma máquina dessa marca, uma dessa marca, uma dessa marca? E nenhum produtor vai comprar todas as máquinas da mesma marca só para caber no software adequado, né? Então, é o contrário. Quando você abre uma porteira, você vê que a fazenda é multimarcas. Não tem jeito, né? Às vezes o cara tem um pulverizador da marca X, na mesma tem um pulverizador da marca Y, né? E aí vai. Eu vivi isso no campo também, eu percebi essa dificuldade que o agricultor tem de focar numa bandeira só, né? Não dá. Não dá, exatamente, porque geralmente ele vai pela oportunidade, né? Um ano ele vai ter oportunidade com tal construtora e outro ano vai ser com outra, né? Então ele vai pelas oportunidades, tá certo, eu acho, né? A concorrência ajuda para isso também. E o software tem que adaptar. Então, eles tiveram essa ideia de montar uma ferramenta de gestão de fazenda que consiga pegar dados de todas as marcas de máquina, né? E é aí que a Mais Farm nasceu, né? Foi criada lá. E aí tem uma boa parte de desenvolvimento, né? Os 3 primeiros anos é muito desenvolvimento. E a gente hoje trabalha com cooperativas lá na França, porque lá é um sistema bem cooperado, são muitas cooperativas. E a gente tem muitos clientes na Itália hoje em dia, né? Que a gente é parceiro comercial da GCO.
Não, legal. Então, o que está dando certo lá, vocês estão trazendo para o Brasil agora. Exatamente, só que a gente sabe que a realidade europeia e a realidade brasileira são duas coisas diferentes, né? Então, do mesmo jeito que a gente se adaptou lá, a gente vai se adaptar aqui. E o meu trabalho, uma boa parte do meu trabalho é chegar com essa solução, que na real é uma solução para a Europa e ver se é uma solução no Brasil também, né? Porque pode ser que não tenha os mesmos problemas, então vou identificando os problemas, adaptando a solução para que ela seja brasileirada ou tropicalizada, depende de como você fala, né? Mas a ideia é essa, né? É fazer da Mais Farm uma solução para o produtor brasileiro como ela já é para o produtor europeu. Então, mas assim, se eu fosse falar assim, resumidamente, em uma frase, que frase seria essa? Tipo assim, a Mais Farm ajuda o agricultor a usar os dados deles, né? Usar as informações, porque acho que a frase seria isso, né? A Mais Farm ela ajuda você a usar todas as suas informações. Com o objetivo de aumentar a produtividade, de reduzir custo, fazer gestão. Sim. Fazer a gestão. É uma gestão da fazenda, gestão do maquinário, gestão de custos e gestão das pessoas também. Tipo, você consegue me dar um exemplo? Então, por exemplo, estou numa... Não sei se essa solução ela é integrada numa colhedora de grãos, por exemplo. Pode ser. Então por exemplo... me dá um exemplo aí para mim... no uso dessa tecnologia, dessa solução que vocês têm numa máquina e que tipo de informação que ela gera dados. Tá? Aí depois esses dados, para ele ter alguma utilidade, ele precisa ser transformado em uma informação, um conhecimento. Isso, exatamente. Então, dá um exemplo para nós aí dessa questão prática, assim, no dia a dia lá do cara que está colhendo hoje no campo e como ele gera conhecimento e gera alguma vantagem para ele através da solução de vocês. Sim, perfeito. Como que a gente trabalha, né? Geralmente, que nem eu falei, a máquina ela gera dados, muitas vezes é um relatório de consumo de gasolina, coisas assim, e tem um mapa, né? Que é o chamado mapa de colheita. Tá. Então, na plataforma, na Mais Farm, ele consegue subir esses dados, importar os dados, ver o mapa de colheita dele. Tá. Com o mapa de colheita dele, ele vê onde a colheita foi boa, onde a colheita foi ruim. Onde foi média, enfim. Aí ele consegue ver uma variabilidade no campo, né? Eu acho que isso é a palavra da agricultura de precisão, que é alguma coisa que realmente não tem dúvida sobre o fato que cada talhão tem uma variabilidade dentro dele, né? Então, pegar o mapa, ele vê a variabilidade, ele pode pensar, ele pode já tomar decisões. Onde que eu vou fazer a minha análise de solo, por exemplo? Não vou fazer minhas análises de solo num padrão que só vai na zona boa de colheita, né? Então, vou fazer a análise de solo onde está dando errado, porque eu quero saber o que está dando errado. E aí pode comparar com a zona que dá certo, né? Entendi. Sem esse mapa de colheita, ele faz um grid, ele pega uma amostra em cada hectare, por exemplo, e aí ele não sabe onde foi bom, onde foi ruim a colheita. Ele só sabe que tal lugar tem tal análise de solo. Com o mapa, com o dado, ele consegue falar, tal amostra em tal lugar e vem com tal produtividade, né? Tá. Então, ele associa já um dado de produtividade a análise de solo, por exemplo. Aí, com isso, ele pode gerar o mapa de solo. Esse mapa de solo, a gente consegue ver ele na plataforma também. Então, você não precisa fazer uma parte do trabalho na plataforma tal, uma parte de trabalho no ArcGIS, no QGIS, uma parte de trabalho no Excel, não. Já na plataforma, você tem seu mapa de colheita, você vê que tem uma variabilidade, você tem seus mapas de solo, você vê que tem uma variabilidade, e aí você já toma a decisão. Tô vendo pelo mapa de solo que onde tiver uma colheita ruim é onde tive esse problema de solo, né? Isso você já consegue comparar na plataforma também. Você vê os dois mapas um do lado do outro. Então fica muito rápido, muito fácil de entender, né? E aí depois você pegar esses dados, pode ser também que não tenha relação entre o solo e a colheita. E então é aí que entram outros dados. É aí que a plataforma a Mais Farm é uma plataforma colaborativa, né? Porque você consegue juntar dados de outras fontes, por exemplo, de satélite, de drone. Então, você vê, não foi o solo. Então, você pega seu mapa de colheita e você vai comparando com outro mapa. Sim, só formando camadas e tomando decisões ali. Exatamente. Então, você já consegue usar os dados de sensores da máquina, mas também de drone, de satélite, e você consegue comparar com sua produtividade. E aí, você consegue tomar decisões e você consegue criar mapa de recomendação, né? Então, um mapa de recomendação é o mapa que vai falar para você. Em tal lugar eu vou colocar tal dose de tal produto, né? Então você consegue fazer um zoneamento, você consegue definir o que a gente chama de zona de manejo, né? Que
geralmente usado para semeadura, que tal lugar você semeia tanto, tal lugar você semeia tanto. A gente consegue fazer isso na Maize Farm, na plataforma, Tá. e a gente consegue pegar esses dados e mandar, se tiver conectividade, com console conectada, com tecnologia boa, na nuvem, né? Então, do seu computador, o gestor da fazenda, ele consegue ver os dados, analisar os dados, fazer uma recomendação e mandar os dados de volta para a máquina. Ali em né? tempo real ali. É, Eu consigo fazer dessa forma assim, ó. Tô colhendo, tá gerando dados. Uhum. Essa informação já está na plataforma, tá? E aí o gestor, por exemplo, está no escritório vendo esses dados. Que no caso da colheita, porque, por exemplo, em algumas culturas você colhe na frente e o cara vai plantando atrás. Exatamente. E aí? Como que eu faço para integrar tudo isso, né? Tipo, todas essas ferramentas. Eu tenho as duas máquinas. Tô criando um cenário para poder o pessoal tangibilizar mais isso. Então, eu tô colhendo na frente, tá me gerando informação. Esses dados, ele na plataforma, ele tem capacidade de gerar um conhecimento para quem está analisando. E em tempo real, eu já consigo pegar esse dado e gerar uma outra informação para quem está fazendo uma atividade atrás? É uma pergunta assim que... Consegue. Só que eu acho que... ninguém faz isso. Eu acho que consegue sim, na teoria. Eu acho que na prática é uma coisa que não existe, porque... Tá. Primeiro, para fazer em tempo real, para que a colhedora acabe a tarefa e manda para você o mapa de colheita, precisa de conectividade no campo. Né? Então, primeiramente, 80% do Brasil não pode fazer isso. E segundo, tem um tempinho, né? Porque para analisar os dados, ver os dados, se você quiser fazer uma análise de solo entre a colheita e o plantio, você tem que ter tempo de ir lá fazer as amostras, porque tem uma parte que você não pode digitalizar tudo, né? Hoje em dia tem máquinas que conseguem saber muita coisa de solo sem fazer análise, né? Mas para nutrientes, essas coisas, é muito com análise ainda, né? Então, se você quiser fazer sua análise diretamente, fazer sua análise após, baseada no mapa de colheita, tem um tempo que é o tempo de organização. Mas pode ser uma semana, por exemplo, em vez de muito mais tempo. Mas no caso, eu acho que de gente entrando, plantando atrás da colhedora, eu acho que é mais no meio de safra, entre a soja e o milho. Soja e o milho. Porque no Brasil você tem 3 safras no ano, né? Então, ou 2 e aí uma cultura de cobertura, enfim, alguma coisa assim. Mas você pode plantar 3 vezes, né? E a análise de solo você vai fazer só uma vez no ano, né? Então você pode pegar a mesma base e você fez uma correção de solo, aí você vê seu mapa de colheita em tempo real. Isso. E aí você vê, eu fiz essa correção e tipo, no milho deu muito bom. Ou não deu, essa parte ficou igual, a correção que eu fiz de solo não foi certa. Então você já pode antecipar antes de fazer a análise de novo, qualquer coisa. Porque para a sua safra de soja, ou o contrário, né, se a soja foi boa, para a sua safra, para ser o milho safrinha, minha correção aqui não foi suficiente, né? Ou isso prejudicou a soja, provavelmente vai prejudicar o milho, né? Ou não, né? Dependendo do nutriente, mas... E aí você consegue ver onde você tem que acertar os pontos ainda. Isso você consegue ver na hora, né? Na hora que você tem um mapa de colheita na mão, você tem. Mas a realidade, eu acho que ainda não é essa de conseguir fazer a transformação em tempo real do mapa de colheita no mapa de recomendação. Na teoria você pode, só que por falta de conectividade... Então, vou te perguntar assim, o que o pessoal tem feito hoje no campo? Então, por exemplo, eu sei que o cara vai lá, ele está falando de colheita. Que tipo de dado que o agricultor tem gerado hoje? E que tipo de conhecimento ele tem gerado também através desses dados que ele coletou? Na prática, assim, sabe? Sim, no dia a dia do cara, hoje, se eu for utilizar uma tecnologia dessa para alcançar algum benefício de produtividade através de uma tecnologia que vocês têm como solução. Então, como essa tecnologia muda a vida de um cara hoje, de um agricultor, que hoje ele está colhendo e não está aproveitando os dados. Como essa solução entra nessa rotina, entendeu? E qual o benefício mesmo que ele alcança se ele implementa e executa isso. Então, eu acho que tem um primeiro benefício, né, que é de conforto de trabalho, mas também de ganho de tempo, né? E tempo é dinheiro, né? Na agricultura, você não tem tempo de nada, então cada vez que você vai ganhar tempo, você ganha dinheiro atrás. Por exemplo, para fazer isso aqui, sem um software, sem uma ferramenta de gestão, sem a Maize Farm,
Você vai pegar seus mapas num pendrive na máquina, você vai colocar... Então, já você vai lá pegar o pendrive, tem o tempo de transporte, você coloca no seu computador. Você abre o ArcGIS, você vê seu mapa. Você abre o Excel, você faz seu cálculo de custo. Você abre outra plataforma para ver... Você vai abrir lá seu faturamento de gasolina para ver quanto você gastou de gasolina. Então, você perde muito tempo para fazer isso, né? Tá. Então, o primeiro ganho imediato, assim, é isso. Você tem uma ferramenta que junta tudo e você não perde tempo abrir 1000 coisas, perder pendrive, perder dados, sem falar da segurança, né? Porque, por exemplo, você perde você perde dados físicos, alguém pode pegar e usar contra você, né? E no caso de um software, a gente, por exemplo, tem um selo de segurança de dados, então a gente protege os dados e a gente faz ganhar tempo. Mas também tem muita coisa que é acertar o manejo, né? Por exemplo, você vai num campo, isso que é difícil generalizar, é difícil dar uma visão geral, porque depende muito do produtor. Mas, por exemplo, você não tem como visualizar seus dados. Você manda um funcionário fazer uma operação, ele vai lá, faz, você assume que ele fez de um jeito certo. Tá. Aí você tem produtor que quer um controle dessa operação, né? Então, só quer saber, ver o que você consegue acessar também com os dados de GPS de máquina, com dados da máquina em si, você consegue ver o rastreamento dela. Então, passou todas as fileiras, ele plantou a área inteira, ele pulou alguma parte do campo para ir mais rápido, você consegue dados de velocidade. Ele passou na velocidade certa ou ele foi muito rápido e não aplicou certo. Então, você consegue esse dado, você consegue avaliar a qualidade. Então, na hora de depois avaliar a sua produtividade, você vê o que deu errado e isso. O funcionário ele não plantou aqui. Tem falha no plantio, porque aqui ele passou muito rápido com a máquina. A qualidade do plantio é muito ruim, ficou muito apertado e depois um grande espaço, porque ele foi 15 por hora em vez de 8 por hora. Sim. Então, tem gente que olha esse dado. Não está tão interessado assim em saber mapa satélite, mapa de variabilidade, porque, por exemplo, não tem máquina para fazer um plantio com taxa variável. Não tem máquina de precision planting. Então, Tá, entendi. Então, tem gente que não tem interesse nesse dado, mas tem interesse em monitorar as pessoas, né? Então, ele consegue ter um dado que ele não tinha. Ele consegue saber, avaliar a qualidade, né? Tá bom, entendi. E aí tem outras pessoas, por exemplo, tem uma praga na lavoura. Eu vi que tem um nematóide aí, faz uma reboleira com baixa biomassa, né? Aí quem tem muito esse problema, ele, por exemplo, vai querer usar um mapa satélite de NDVI, né? Que mede a biomassa, que tem na MaizeFarm também. Você abre lá, mapa satélite, você vê que tem a reboleira que você identificou, você sabe que no talhão aqui você tem uma reboleira de nematóide. Mas com mapa satélite, você não precisa percorrer todos os talhões. Você vê que você pode ver os mapas satélites dos talhões vizinhos, assim, da região. Você pode ver os padrões, assim. Você pode ver, não tem só uma reboleira, tem 10. Ou, não, é só aqui. Então, você já sabe que se você vê que tem 10, você sabe que vão ser aquelas 10 que existem, né? Porque a agricultura digital, o software, ele traz um dado. Ele não traz um achismo, ele não traz uma coisa que você pensa que ele traz um fato. Isso é uma imagem satélite. Isso é dados de um sensor. Então, não é uma coisa... É uma coisa precisa. Então, com mais precisão, você consegue também acertar melhor o manejo, né? Então, Martin, não, legal. Então, você acabou de contar um pouquinho da história, né, dos fundadores, como fundou, mas eu queria deixar claro, assim, o porquê de ter criado a solução, né? O porquê de ter criado a MaizeFarm. Qual que é o problema que que a sua empresa resolve hoje no campo? Então, no campo, ela disponibilizando esses dados, ela dá ao produtor uma informação que ele não tinha, né? E às vezes não sabia que precisava, né? Então, hoje, por exemplo, o agricultor, quando ele está fazendo alguma operação agrícola, ele está gerando vários dados. Sim. E aí, tem alguns agricultores que já estão medindo esses dados com plataformas diferentes, né? Então, por exemplo, assim, estou fazendo o custo do combustível no Excel, estou fazendo mapa de colheita num software tal, e aí, hoje, então, a MaizeFarm, ela consegue, em uma única plataforma, ela consegue ajudar o agricultor a começar a organizar essas informações que estão sendo geradas em um único ambiente.
Sim. É mais ou menos isso? É bem isso, porque, por exemplo, a gente tem conexão com marcas de máquina, né? John Deere, AGCO, Case, New Holland e... A sua solução, Não esqueci nenhuma. ela é um software. Você instala isso aonde na máquina? Você não instala, é um software no navegador. Não é uma coisa... Você não tem que baixar nada, é uma plataforma web. Você entra no Google Chrome lá, no navegador, e você vai lá no endereço e você está com o software na mão, né? Então, mas o que é instalado no equipamento, por exemplo? É isso que eu não consigo Nada? Isso que é a coisa. Cara, que legal. É que você não precisa instalar um negócio, você não precisa de um hardware, você não precisa... A gente pega dados que a máquina já gera, você não precisa fazer nada para acessar a mais. Isso que é a questão, é que... porque antigamente... Talvez isso não ficou claro, né? Mas isso, porque... não tem nada instalado na máquina. A questão é a gente junta dados que já estão aqui, que já estão... Não, mas assim, como você acessa esse dado de uma máquina? Então, por exemplo, estou colhendo ao mesmo tempo com uma colhedora da John Deere e com uma colhedora da Massey Ferguson. E aí eu preciso desses dados, eu sou o agricultor. Uhum. Aí eu vou falar assim, Martin, eu preciso fazer o controle, a gestão desses dados. Aí eu não estou entendendo, assim... É novo para mim também. Da onde vem o dado? Da onde vem o dado? Tipo, que interferência que eu preciso fazer na máquina para poder extrair esses dados, entendeu? Entendi. Então, saindo do começo, assim, o dado ele vem de um sensor, né? Então tem um sensorzinho na máquina. Que já está na máquina. Que já está na máquina. Por exemplo, se pegar uma colhedora da Case ou qualquer marca, eles têm um sensor que mede o peso da máquina, do grão, que mede o tamanho do grão, essas coisas aí. Esse tudo gera um dado, uma informação, né? Essa informação ela entra na rede CAN, na rede Zobel do trator, que é o fluxo de dados do trator e passa lá. Entra no computador de bordo, que a gente chama de console, o terminal, a tela. Entendi. Entra lá. Aí ele vira um arquivo, né? Igual um arquivo de computador. Ele vira um arquivo com tal coordenada geográfica, tal valor. Isso que significa tal lugar eu tenho tal coisa. Entra esse arquivo. Aí tem duas opções, né? Tem a opção conectada, que é o que a gente faz mais na Europa, porque a gente tem a chance de ter mais conectividade, mas que é futuro no Brasil, né? Se você ver o que o mapa fala, o que todo mundo fala, vai ter mais conectividade no campo, né? Todo mundo tá indo atrás disso. O que acontece? O monitor o equipamento de bordo, ele pode conectar com a internet. Ele conecta online, assim, 4G, Wi-Fi ou até outros sistemas. Então, por exemplo, eu tenho lá o computador da John Deere, o monitor da John Deere, isso. E os dados estão ali. Estão ali, E ele tem capacidade de se conectar com a rede. Isso, ele conecta com a rede e você, por exemplo, você pode apertar um botão que fala manda para o Operation Center. Então ele vai lá no Operation Center. E aí do lado você tem uma colhedora da Class. Class não tem muito aqui, mas da Case. Da Case, por exemplo. Ele vai lá, você fala, manda pro AFS, que é a plataforma da Case. E aí o que a gente faz? O produtor não precisa entrar no Operation Center, não precisa entrar na AFS. A Mais Farm, ela... Tipo, você só, no começo você consegue mandar... Você cadastra seu login e senha da IFS, cadastra seu login e senha da Operation Center, e aí você abre a Mais Farm e vai ter uma página lá, Operation Center. Aí você vai ver todas as operações que você fez, todos os talhos que você tem cadastrado no Operation Center. Na Case, igual. Só que você não vai precisar você não precisa de todas as plataformas, uma única só. Isso, mas a troca de dados, ela funciona porque o monitor ele é conectado entendi, ficou claro. No ar, assim, na nuvem, na real, né? É dados que vai na nuvem. Cara, que legal. Só que a Mais Farm funciona também sem, né? Se não tiver conectividade, aí não tem jeito de fazer online, né? Mas com pendrive você consegue pegar. E hoje em dia tem você consegue ir lá, exportar com pendrive de cada máquina e depois colocar na plataforma. Que eu acho que é o que mais tem hoje aqui no Brasil, né? Isso. Hoje em dia você consegue tirar do computador de bordo, você consegue tirar o arquivo com pendrive. Mas tem criatividade também, não é só um pendrive e um software. Tem gente que faz isso também, você usa celular com USB-C, assim, aí você conecta no console, pegar o arquivo no celular, e aí você pegar um Google Drive da vida, alguma coisa assim, e aí você manda o arquivo pro gerente, e o gerente pode abrir já, sem precisar ir lá. Então tem meio termos também, tem
criatividade. É um eu negócio acho que está dá. crescendo, né? Tipo, você está vindo do uso mais simples, aí vai subindo para Isso, mas o uso mais a rota avançado. dos dados é bem isso, né? É sensor, Redcam, Redizobus. O Redizobus é melhor, você consegue mais dados, mas... E monitor de bordo, e aí nuvem. E na nuvem a gente pega. Então, beleza. Fechou. Não, ficou claro para mim que é isso que vocês fazem, tá? Caramba, meu. Queria até ver, mas depois eu vou ver. Depois você faz um vidinho para nós e manda. Sim, pode ser. Aí a gente coloca lá na plataforma da Agro Academy você explicando isso certinho. Vai estar tudo explicadinho nos cursos também, né? A gente vai fazer uns cursos com a Mais Farm e vou explicar tudo lá, vou mostrar todas as funcionalidades. Vai legal. bem bacana. E aí o Douglas aproveita e deixa o link tudo aqui embaixo, né? Beleza? Cara, que massa. Eu gostei de saber disso daí. E como que tá hoje o mercado para dar tração nisso? Tipo, como que o agricultor tem visto esses tipos de soluções? Eles têm engajado? Como que está sendo assim, não falando só da Mais Farm, que estão começando um trabalho no Brasil, mas assim, olhando para os seus concorrentes, né, para as empresas, sim. Como é que está sendo a atração do mercado em relação a essas tecnologias? Então, eu acho que o mercado, eu falei do Radar Agtech, por exemplo, ele fez um censo e, por exemplo, ele fala que tem 150 hoje no Brasil startup de gestão de fazenda. Ah, bastante. Então, bastante. Gestão de fazenda. Eu faço gestão de fazenda, tem várias empresas fazendo gestão de fazenda e para o produtor eu acho é muito difícil para ele saber quem faz o quê. Mas a realidade que tem, acho que é uma oportunidade para o produtor, porque ele tem uma prateleira com muita variedade, né? Então é para ele ir para a solução que é mais adaptada, porque cada solução tem um tipo definido, né? Por exemplo, a gente falou das plataformas das construtoras, né? Por exemplo, da John Deere, acho que é a mais famosa, que tem o maior número de hectares digitalizado também até agora, né? Surgiram outras agora, né? Isso. Recentemente. Só que é muito voltado para a máquina. Você não consegue fazer uma recomendação agronômica lá. Entendi. É muito bom para trocar dados com máquinas da John Deere com John Deere. Então, se você tiver tudo John Deere, pode ser interessante só ficar no Operation Center. Mas... Então, aí desse lado. Aí tem plataforma que é muito bom na agronomia. Por exemplo, não tem conexão com máquinas nem nada, mas tipo, pega seus talhões, pegar um monte de imagens satélite de muitas fontes. Tá falando assim, que cada um tá fazendo uma etapa. Isso, tem que ir muito voltado para o agronômico, tem que ir muito voltado para os custos. E a proposta da Mais Farm é integrar tudo. Já faz isso. Tá querendo fazer mais no Brasil, né? Porque a gente tem parceria com as marcas internacionais, que são as de máquina, mas as marcas mais de gestão, de drone, de satélite, a gente está procurando parceiros mais brasileiros, né? Porque a gente quer se inserir no mercado nacional, trabalhar com empresa nacional e crescer no Brasil com brasileiros, né? Isso, a gente acredita que no país que a gente se amplia, né? A gente vai construir no país com gente do país também. Né? Legal. Então, o propósito da gente é juntar esses dados das outras fontes. E aí tem concorrentes também que fazem o mesmo tipo de ação, vamos dizer, mas que tem um propósito atrás também. A John Deere, ela usa isso para melhorar as máquinas dele, não pegar os dados de todo mundo, usa de Big Data para melhorar as máquinas dele. A Mais Farm, a gente escolheu a independência. Então, os dados são do produtor, a segurança dos dados é seguro. O produtor escolhe o que ele faz com o dado, se ele quiser compartilhar com cooperativa ou não, se ele quiser compartilhar com alguém ou não, ele dá a escolha dele. Você pega as grandes marcas de vendedor de insumo, né, que a gente todos conhecem, que tem as plataformas deles, né? Eles fazem também essa questão de gestão de fazenda, de conectar as soluções, só que eles usam esses dados para chegar no produtor depois e vender insumo para ele, por exemplo. Entendi. Então, mas isso aí você não pode você está afirmando porque é isso mesmo. Tipo, esse é o posicionamento que você acha que... Eu não sei se é exatamente assim. Eu acho que é assim, e se você falar com o produtor, tem muitos que vão falar, eu não quero que meus dados estejam na mão de tal empresa que faz porque depois venda de insumo. Porque o cara quer... Eu já ouvi um cara do Mato Grosso falar para mim, se eu colocar meus dados que eu tenho com tal doença,
no campo, aí o cara da empresa chega e fala, não tenho mais o produto, mas se você pagar um pouco mais, tem. Ah, entendi. Então, tem uma desconfiança e acho que tem gente que confia e que não acha, e não sei, né? Eu acho que é uma coisa, eu não tenho certeza, ninguém tem certeza, mas uma coisa que influencia o mercado. Então, não dá para ignorar também. E então, eu não tô falando de ninguém, né? Não, tranquilo. E aí, cada um, acho que tem muitas soluções e cada um pode escolher, né? E do mesmo jeito... Então, a proposta, assim, da Maize Farm, para ficar bem claro, é que, assim, hoje o agricultor, de novo, vou voltar nesse ponto, para ficar bem clarinho mesmo. Sim. O agricultor utiliza de muitas plataformas para ajudar na tomada de decisão. Uhum. E a proposta da Maize Farm é integrar tudo nela. Então, se o cara vai precisa fazer gestão de dados de solo, tá? Exato, ele consegue pôr ali. Se é da máquina XYZ, da marca WR, não sei o que, não tem problema. Você consegue colocar tudo ali. Aí é um único ambiente onde que ele consegue reunir tudo e gerar conhecimento para tomada de decisão, para melhorar a produtividade, baixar custo, alguma coisa assim, né? Aí depende do contexto, né? Tem uma fase de adaptação sempre, né? Se a gente precisa fazer uma parceria com nova marca ou essas coisas, aí a gente adapta. E o que a gente está fazendo no Brasil agora, mas o propósito é esse sim. Mas também tem uma solução que é autônoma, ou seja, você pode não ter conexão com nada, ser um agricultor até bem simples mesmo, sem console no trator, né? A gente tem uma solução com um celular, por exemplo, que você pega o aplicativo, aí você vê seu mapa de recomendação, você vê, ou você pode seguir com o GPS onde está o trator, onde está um funcionário com o celular na mão. Então, até do produtor que tem essa independência, faz a própria recomendação, faz tudo sozinho, a gente é adaptado assim. Aí, mas o propósito assim que realmente a gente mostra a potência é quando conecta tudo junto. Ô Martin, que legal, cara. Eu consegui ter um entendimento até agora muito bom do que a Maize Farm traz como proposta de solução para o Brasil. Mas eu tenho uma perguntinha aqui, vou dar uma olhada na minha colinha aqui. Eita, nós, estou precisando usar óculos. Aqui. Aqui perdi. Meu Deus do céu. Aqui. Como você vê a Maize Farm em um futuro próximo aqui no país? Tipo, vocês que estão começando a se posicionar, né? Eu acho que tem vários assuntos, mas tem um que é... primeiro a gente falou que a conectividade vai aumentar e acho que a tecnologia também vai melhorar, então vai ter mais e mais monitor conectado, vai ter mais e mais conectividade no campo e vai ter também cada vez mais tecnologia ISOBUS, né, que é a mais fácil de utilizar e que a gente mais utiliza. Mas isso é mais um assunto geral que a agricultura vai avançar e a gente vai avançar juntos, né? E aí, uma outra coisa, acho que uma outra pauta que todo mundo escuta falar hoje em dia é o mercado de carbono, né? Todo mundo fala o que vai fazer, o que vai acontecer com o mercado de carbono. O Brasil tem muito carbono estocado, tem muitas boas práticas, né? Com plantio direto, com o ILPF, todo esse sistema aí. Como que a gente vai conseguir monetizar isso? E eu acho que como que o produtor vai ter uma rentabilidade nisso? Porque não adianta falar de sustentabilidade se a gente não falar de rentabilidade para o produtor, né? Tá. Ele não vai gastar porque quer, ele vai gastar porque a sociedade tem um retorno para levar para ele. Entendi. E como eu falei, a gente coleta muitos dados, né, na nossa plataforma. E por isso que em setembro agora, numa feira na França, a gente vai começar o lançamento de um novo produto que é o Maize Carbon, né? Então começa como Maize Farm, mas é mais voltado para o carbono. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses dados aí da plataforma de gestão, dados de máquina, ou seja, as emissões, né? Quantos de insumo você usa, quanto de gasolina você usa, isso gera uma emissão de gás de efeito de estufa e de carbono. A gente vai pegar as práticas, porque o cara, na plataforma, ele planeja o manejo dele, né? Então ele coloca semeio, enfim, ele coloca que ele vai fazer uma cultura de cobertura, vai usar uma crotalária, por exemplo. A gente vai pegar esses dados. Durante 3 meses tinha uma crotalária no campo. Isso permite eu estocar tanto de carbono. Tá. Às vezes, braquiária é o melhor exemplo, mas, enfim, a ideia é essa. Aí você pega o balanço disso, quanto de carbono você estocou graças às boas práticas e quanto você gastou com as emissões, com o uso de insumos, fertilizantes e tudo mais. A gente faz o balanço e a gente vê,
esse produtor, ele na fazenda dele, ele aumenta o estoque de carbono de, sei lá, 1 tonelada por hectare. É bastante. Geralmente para soja é tipo 400 quilos por aí. Mas enfim, vamos dizer 1 tonelada por hectare. 10 mil hectares, 10 mil toneladas, 10 mil créditos de carbono. E é simples assim. Não é simples assim, né? Tem a parte de certificação, mas a ideia é isso. Não, entendi. É essa, gerar um relatório que o produtor possa usar para pedir um crédito carbono, ou que ele possa usar para ir no banco e falar, quero um crédito rural do programa ABC, por exemplo, que é Agricultura de Baixo Carbono. Esse programa, ele dobrou, o orçamento do programa dobrou esse ano, né, com o novo Plano Safra. Então, é uma coisa que está bem crescendo e, por exemplo, com o relatório, ele pode falar, olha, aqui é a prova, o comprovante que o meu manejo é sustentável. Então, eu tenho direito ao crédito, eu não gastei o crédito à toa, realmente eu fiz aqui o que era para fazer. Então, esse é um novo lançamento que a gente vai ter. Eu acho que futuro da agricultura, acho que a ministra falou bastante também, que a agricultura é parte da solução, né, na sustentabilidade. Eu acho que isso é a ideia mesmo. Não, show de bola. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu deixei passar até, devia ter feito antes. A gente falou que essa solução da Maize Farm você consegue fazer ela tanto online, né? Uhum. Como sem acesso à rede, tá? Beleza. Uhum. E qual hoje, para mim, assim, falando de digital, qual que é a maior barreira para a adoção dessa tecnologia dentro das fazendas? O que está impedindo isso de dar atração? Eu acho que, primeira barreira, vou voltar no assunto, é a conectividade, né? Porque realmente o potencial está aqui com a conectividade e sem se consegue usar a metade, talvez, né? Uhum. E isso para qualquer software de agricultura digital que pretende fazer coisas em tempo real. E acho que a segunda barreira é o produtor usar na rotina dele. Você chega com um produto assim para o produtor, ele pode achar que é uma coisa muito difícil de usar, que é uma coisa que às vezes ele não tem contato, que vai ser um trabalho a mais. Tipo, ele vai fazer tudo o que fazia e a mais ele vai ter que cuidar do software, né? Eu estava falando outro dia com um cara na Argentina que falou para mim, mas se eu usar essa solução, eu vou ter que contratar uma pessoa. Pois é, e em relação à capacitação, então, por exemplo, assim, você acha que vai haver falta de mão de obra para o uso dessa tecnologia? E como uma empresa como a Maize Farm tem pensado nessa questão de educação desse produtor em relação ao uso, né? Porque o que eu tenho visto é o seguinte, no agro se cria muita tecnologia, né? Sim. Toda feira que a gente vai tem uma porrada de lançamento das marcas, mas e aí a gente vai no campo, você vê que tem agricultor não comprando a tecnologia porque não tem quem vai utilizar, não sabe utilizar, né? Tem pessoas que não sabem utilizar e a grande maioria das empresas não tem um programa de educação, assim, de capacitação que tem escala, né? E você acha que isso é um impedimento, a falta de mão de obra, para você, na sua tecnologia hoje? Eu acho que porque pode assustar um pouco de ver um software que tem muita funcionalidade, muito dados, muita funcionalidade. Nossa, mas quanto de tempo vou gastar fazendo isso? Mas o negócio é que esse software de agricultura digital, né, qualquer um, eles não vêm para ser uma coisa a mais. Eles vêm para mudar a rotina do produtor. Não vai ser mais... Substituir o que está fazendo. Isso, substituir uma perda de tempo e, no fim das contas, é para ganhar tempo, não é para fazer coisas a mais. Então, eu acho que um produtor é mais o agrônomo da fazenda, o cara que faz o conselho técnico, ele deveria... Não sei se deveria, mas eu acho que deveria. Usar esses dados, essas ferramentas para facilitar o manejo dele. Até eu entendi, mas eu acho assim, mas qual que é o perfil do cara para operar um sistema desse? Tipo, no campo, o cara tem que ser um cara de Big Data, vai ser um engenheiro agrônomo? Não, eu acho que não. Quem é o cara? Eu acho que, por exemplo, a gente tem bastante cliente na Itália, né? Na Itália é o produtor que usa. O próprio produtor. Não é... Às vezes a cooperativa. Tipo, ele tem uma ajuda técnica, mas não todos. Nem todos. É bem simples de usar. É isso que eu queria ter um entendimento. É bem simples de usar. Realmente, se você souber usar uma rede social, vamos dizer, você vai saber usar o Maize Farm. Né? Que show. E todo mundo usa a rede social, então todo mundo consegue usar.
A ideia é bem essa, tipo, chama My Easy Farm, porque é para ser fácil, né? Uhum. Fácil e conectado, mas a gente percebe que tem acho que o trabalho que você faz todo dia também, uma educação para fazer, né? Para mostrar, eu acho que é bem isso de mostrar que é fácil. Não é só mostrar o uso, eu acho que fica bem intuitivo. Assim, uma coisa que você usa no dia a dia, fica bem fácil e intuitivo. Mas tem que mostrar que é fácil. É isso que é uma coisa interessante, por isso que a gente vai fazer o curso na Agro Academy também, e estou fazendo, é para desmistificar, né? Falar, não tem segredo. Porque você começa a falar dados, planilhas, softwares, e aí o agricultor, meu Deus, quem que vai... Não, é simples. Justamente para sair da planilha. A planilha é chato de ver, é chato de planilha usar. É chato, né? É chato. Saindo da planilha, é bem isso. Parece até quase um videogame às vezes, né? Você vai lá, pegar a imagem satélite da fazenda, você desenha seu campinho... Então faz um convite aí para quem está assistindo a gente para ver a trilha de conhecimento que você está criando na nossa plataforma. Sim, com certeza, né? Todo mundo está convidado a ver o curso e todo mundo está convidado para testar, né? Porque a My Easy Farm tem um mês de graça para qualquer um que faz o cadastro. Então, qualquer um que está ouvindo, que quer testar, vai lá no site da My Easy Farm e... Aí, turma, então tem que ficar atento no link que o Douglas vai deixar aqui embaixo. Eu nem sei se o Douglas permitiu eu falar isso, mas ó, a gente vai deixar o link para esse software, para o sistema da My Easy Farm, o link também para as aulas que o Martin está criando na plataforma, é tudo gratuito, vai lá, aprende, vai ter fórum de dúvidas, tira dúvida, e é isso, cara, vamos seguindo junto para construir uma agricultura melhor, beleza? Vamos, obrigado, Rodrigo. Valeu!